vim responder mais um pensamento absurdo. E lá o aluno, né, tem a pergunta, qual é a soma dos 100 primeiros números? Então o vídeo anterior que eu coloquei é o pensamento absurdo, onde o aluno que queria somar os 100 primeiros números, né, digamos, os 100 primeiros números naturais, ele somou de um por um, e chegou no final não deu conta, né, colocou lá. Não dei conta, né, eu falo errado, né, professor, não consegui, algo do tipo. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Então presta atenção, você não vai somar de um por um, não. Então se você quer ser bom em matemática, quer ser 10, né, então tem que ficar até o final do vídeo e não perder nenhuma etapa. Então vamos lá, primeiramente vamos escrever, né, aqui a sequência, né. Então essa é a sequência, né, que vai do 1 até o 100. Então se eu quiser somar todos isso aqui, a gente vai utilizar uma estratégia que quem descobriu isso foi Gauss. Para quem não sabe, Gauss é uma das referências aí na matemática, né, e tem toda a sua contribuição para a matemática. E aí, diz, né, a história, quem quiser pesquisar depois, dá uma pesquisa aí, né, dá um Google aí, é que a professora, por se tratar uma turma muito inquieta e tudo mais, em um determinado dia, para acalmar aquela turma e dar uma amenizada para ela ficar um pouco quieta, ela falou, eu acho que eu vou pedir para esses meninos somar de 1 até 100, que vai demorar um pouco, eu vou conseguir ganhar tempo aqui nessa turma. Vou fazer eles escalar um pouco mais e aí eu tenho tempo. E aí, propôs o problema, quando eu penso que não, Gauss terminou muito rápido essa questãozinha de somar todos esses termos. Aí ela foi perguntar a ele, Gauss, como que você descobriu a soma desses termos? E ele fez da seguinte maneira, observa. Pegar esse com o último, vai dar 101, certo? Aí, se eu pegar esse segundo com o antepenúltimo, vai dar também 101. Se eu pegar o terceiro termo com o próximo lá, também vai dar 101. E assim, ele formou pares, pegando do primeiro ao último, formou pares, e aí no final ele vê a quantidade que deu, né? Porque se eu juntar de 2 em 2, se eu tenho 100 números, estou agrupando em pares, eu vou ter somente 50 pares, porque eu juntei de 2 em 2, né? Então, nesse caso aqui, eu teria 101 vezes 50 pares de números, que foi o que eu juntei de 1 por 1, né? Então, é só fazer 101 vezes 50, que vai dar 5.050, certo? Então, somar de 1 por 1, não. Então, é só entender o raciocínio. Não fica por aqui não, viu? Porque esse vídeo aqui tem que ter continuação, parte 2, isso se vocês quiserem, e comentar aqui no vídeo, né? Por quê? Aqui a gente chegou no resultado com a soma de Gauss que ele descobriu, e que a gente vai entender que isso aqui tem uma relação direta com a PA, né? Que é uma progressão aritmética. Então, se você quer entender o que é uma PA, o que é a soma de uma PA, qual a relação que tem, né, da soma de Gauss com a soma de uma progressão aritmética, qual a relação que existe ali, você tem que deixar o comentário e curtir para a parte 2, que aí eu vou soltar o vídeo. Parte 2, vem aqui comigo, tá? Vamos lá. Na parte 2 aqui que eu pedi para vocês comentarem, vocês comentaram muito, a gente vai falar, né, qual é a relação que tem da soma desses termos aqui que a gente viu, né, para somar esse termo, qual é a relação com uma PA? O que é uma PA? Vocês comentaram no vídeo muito sobre PA, soma de Gauss, né? Então, a relação da PA com a soma de Gauss é porque justamente o Gauss, ele descobriu, né, que se eu somasse esses termos aqui, me daria esse resultado e ele teve todo esse raciocínio, certo? Então, com esse raciocínio que ele teve, né, então ele mesmo, Gauss, descobriu a soma de uma PA. E o que é uma PA? A PA é justamente toda a sequência numérica onde ela sempre varia na mesma quantidade. Essa variação que ela varia é sempre chamada de razão, tá? Então, por exemplo, se eu olhar aqui essa sequência de 1 até 100, eu posso observar que ela é uma PA por quê? Porque ela está indo de 1 em 1. Então fica 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6 e assim por diante. Então a razão é 1. Então é por isso que ela é uma PA. Ou seja, toda vez que eu tiver uma sequência que varia na mesma, né, na mesma razão, eu digo que é uma PA, tá? Então, nesse caso, qual é outro exemplo que eu posso dar de PA? Por exemplo, se ela for, por exemplo, 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, então também é uma PA, tá? E assim, tem muitas PA existentes, tá? Então, tem muitas questões de vestibulares, de até mesmo o Enem, né? Concursos que envolvem lá para você descobrir termos que são desconhecidos de uma PA, ou então, para descobrir justamente essa soma, tá? Então, a PA tem a formulazinha, que se vocês quiserem, eu trago um vídeo também falando sobre a forma, como é que eu calculo os termos da PA. Por exemplo, se eu quiser descobrir um determinado número aqui da sequência desconhecido, aí tem como eu calcular, né, a partir da expressão, né, que gera os termos de uma PA, tá? Não vou entrar em detalhe nesse vídeo. Aqui no vídeo vamos falar justamente qual a relação com a soma, tá? Com a soma de uma progressão aritmética, tá? Então o que Gauss descobriu foi justamente a soma de uma progressão aritmética, que é a PA, tá? Então o que Gauss descobriu então? Ele fez dessa forma. E aí, com isso, para que eu generalizasse isso aqui para todos os casos, como assim? Quer dizer o quê? Toda vez que eu tiver uma PA, sempre eu vou fazer dessa forma? Sim, sempre dessa forma. Mas sempre faz usando assim? Não, a gente vai fazer diferente, tá? Agora a gente vai colocar na forma. Como é que seria essa forma? A forma da soma da PA, que eu vou colocar aqui SN, por que SN? Porque eu estou somando N termos, tá? Ela é dada da seguinte forma. A1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? Onde esse A1 é o meu primeiro termo, onde esse AN é o número que ocupa a posição N, que eu estou querendo aqui o último termo, tá? Então, eu vou somar o primeiro com o último, que foi o que ele fez, né? Ele somou o primeiro com o último, que deu 101. Então, depois eu multiplico por N, que N quer dizer o quê? O número de termos que eu estou na sequência, e divido por 2. Então, essa daqui, ó, é justamente a fórmula da soma de uma PA,
que foi descoberta a partir de Gauss, né? Então, Gauss descobriu essa soma aqui, que é válida para todos os casos, tá? De uma sequência finita, tá? Então, nesse caso aqui eu tenho a soma de 100 termos, que seria esses 100 números, tá? Eu vou fazer o quê? Pegar o primeiro termo, que seria 1, mais o último termo, que é 100, tá? Vezes a quantidade de termos que tem, que são 100 números que tem na sequência, tudo isso dividido por 2. E se vocês observar, né? Esse 100 dividido por 2 é justamente a metade, que é 50. Porque eu formei 50 pares, né? Juntando de 2 em 2 aqui, eu formei 50 pares, né? De 50 pares de números. Então, nesse caso aqui vai ficar o mesmo cálculo, tá? 101 vezes 50. Por quê? 100 dividido por 2, 50. Então, isso aqui é a relação direta, que justamente é a soma de Gauss. E a gente disse também que é a soma de uma PA, tá? Progressão aritmética. Certo? A parte 3, para tirar mais uma dúvida do pessoal, viu? Um comentário que surgiu aí, que foi interessante, ele falou o seguinte, né? Professor, se eu pegar a sequência, né, uma PA, que nem essa que a gente viu anteriormente, né? Para quem não acompanhou, tem que assistir os outros vídeos, tá? Tem 2 vídeos aqui no perfil já. No caso aqui, quando eu fosse somar, no caso eu tinha uma sequência que tinha quantidade de números que formavam pares, né? Tipo assim, do 1 até o 100, se eu for pegar ali e juntar de 2 em 2, eu vou ter uma quantidade de par de números, né? Porque todos eles vai ter um para mim juntar. Isso que eu tô falando, tá? Que eu juntei 1 com 100, 101, 2 com 99, 101, 3 com 98, 101. Todos os outros que eu juntar, os pares, se juntar, né? Também vai dar todos 101. Aí ele falou, ué, professor, e se nesse caso eu tiver uma sequência, e essa sequência eu não tiver quantidade de números que vão formar todos os pares? Como assim? Olha aqui, por exemplo, aqui eu tenho 5 números. Então essa quantidade de 5 números quer dizer que é uma quantidade ímpar. Quer dizer que vai sobrar um número ali que não vai ter com quem eu agrupar ele. Será que vai funcionar o mesmo raciocínio? Sim, pessoal, é o mesmo raciocínio. Pensa comigo. Aqui a gente viu que a gente tinha que fazer o quê? Pegar o primeiro com o último, né? Já que todos os outros é da mesma soma. Aí eu pegava e fazer o quê? Como aqui tinha 100 números, eu tinha que pegar esse 100 e dividir por 2, né? Que ia formar quantos pares? 50 pares. Então, juntando ali de 2 em 2, eu ia ter 50 pares. Aqui a gente vai usar a mesma lógica. Ó, pegar o primeiro com o último, 12. Segundo com o antepenúltimo, 12. E aqui, o termo que sobrou aqui no meio é o 6. Que vocês estão vendo que é justamente a metade disso aqui, né? Do 12. Então tá. Então aqui a gente também tem uma PA, tá? Lembrando que isso só vai funcionar se for um PA, tá? Que for na mesma razão, tá? Então, nesse caso, como é que eu vou somar utilizando essa fórmulazinha aqui? É a mesma coisa. Primeiro com o último. Pegar o total de termos que eu tenho, que são 5 termos, são 5 números que eu tenho, e dividir por 2. Se eu dividir por 2, vocês vão ver que... Por que eu vou dividir por 2? Porque ali eu quero saber quantos pares formou, né? Quando eu juntei, formou quantos pares. Aí eu vi que formou 2,5. Quer dizer o seguinte, formou 2 pares inteiros, né, agrupados, e ficou um número sobrando. É isso que ele quer dizer que foi o número 6. E esse 6 é justamente a metade, tá? Então quer dizer que, se eu pegar o 2 e multiplicar por 12, eu vou chegar no 24, porque esses 2 pares juntos aqui, ó. Então esse dá 24. E a metade, que foi esse que ficou no meio, vale a metade, que é 6. Então, se eu multiplicar isso aqui, vai dar justamente 30. Porque sempre que for ímpar, vai dar a metade aqui, e a metade é justamente esse termo que sobra. Toda vez que vocês fizerem um PA que tiver quantidade de números ímpares, sempre que tiver quantidade de números ímpares, quer dizer que o número que ficar lá no meio sozinho, ele vai ser sempre a metade dessa soma aqui, tá? Por isso que vai dar sempre certo, tá? Que eu vou multiplicar sempre pela metade. Por exemplo, se eu multiplicar 0,5, né, que é a metade, por 12, vai dar 6. Então eu tô pegando 12 mais 12, porque são os 2 pares que eu juntei. O primeiro par deu 12, o segundo par que eu juntei, o segundo par deu 12 também, e a metade que sobrou é esse termo central do meio, que é o 6. E deu certo também, que é 30. Então, pode estender, tá? Isso aqui para qualquer sequência finita, tá? De números. Tanto for que der uma quantidade pares de números, ou pode ser também que dê uma quantidade ímpar de números. Vai dar um resultado tudo ok, tá? É isso.